Juquinha vai caminhar direto para uma armadilha cuidadosamente desenhada para parecer apenas mais uma missão de rotina. A detetive receberá a ordem com o tom seco e burocrático de sempre, sem imaginar que aquela ligação não parte apenas da autoridade do delegado, mas do medo dele. O endereço anotado às pressas, o aviso de que deve ir sozinha e a justificativa frágil de que se trata de algo sensível demais já seriam sinais claros de perigo. Mas Juquinha, movida pelo senso de dever, ignora qualquer suspeita. O que ela não sabe é que aquela decisão pode custar sua vida. Enquanto isso, no escritório de Ferretti, o ar parece mais pesado do que nunca. A luz fraca mal ilumina o rosto do empresário, que anda de um lado para o outro como um predador preso. Macedo observa em silêncio, acostumado a obedecer, mas ainda assim desconfortável com o nível de frieza que vê diante de si. Ferretti não grita, não precisa. Ele apenas diz num tom baixo e cortante que a garota precisa desaparecer. Macedo tenta ponderar. Lembra que Juquinha é da polícia, que uma ação dessas pode virar um escândalo impossível de conter. Ferretti o encara com desprezo. Para ele, o maior escândalo já existe. A vergonha que, segundo ele, cresce dentro da própria família. Na mansão, longe do escritório, Lorena tenta conter as lágrimas enquanto desabafa com Zenilda. A humilhação sofrida pelas palavras do pai ainda ecoa. Ela se sente diminuída, invisível, tratada como uma criança incapaz de decidir a própria vida. Zenilda a acolhe, segura suas mãos e promete que não vai permitir que Ferretti destrua a filha emocionalmente. O abraço é interrompido pela chegada de Leonardo, que também toma o partido da irmã. Ele tenta ser racional, diz que enfrentar Ferretti naquele momento é quase inútil, mas deixa claro que não concorda com nada do que o pai está fazendo. A tensão explode quando Ferretti chega à sala e percebe o clima pesado. Ele procura Lorena com o olhar, já irritado, e deixa claro que não aceita ouvir sequer o nome de Juquinha dentro de sua casa. Zenilda, cansada de engolir silêncio, o confronta e afirma que a filha está namorando, goste ele ou não. Ferretti reage com um sorriso frio e solta uma frase que gela todos ao redor. Essa história está perto do fim. Ninguém entende exatamente o que ele quer dizer, mas o pressentimento de algo grave toma conta da casa. Pouco depois, Zenilda percebe que algo mudou. Ferretti passa a disfarçar melhor, finge tranquilidade e afirma ter apenas um pressentimento ruim, como se fosse superstição. Por dentro, ele sabe exatamente o que está em curso. Na delegacia, o delegado Jairo recebe a ligação que tanto temia. Do outro lado da linha, Macedo não ameaça diretamente, mas deixa claro que um segredo antigo pode vir à tona se Jairo não colaborar. O delegado sua frio. Pressionado, ele cede e dá a ordem. Juquinha deve ir sozinha até o local indicado. Sem desconfiar da armadilha, Juquinha aceita a missão. Ela se prepara, pega o carro e segue para o endereço indicado, acreditando estar apenas cumprindo seu trabalho. Cada quilômetro percorrido a aproxima de um destino que foi cuidadosamente calculado. Ao mesmo tempo, na mansão, Lorena escuta escondida uma conversa entre Ferretti e Macedo. O pouco que ela ouve é suficiente para entender o pior. Juquinha foi enviada para um local combinado, longe de qualquer apoio. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, Lorena toma uma decisão impulsiva e corajosa. Ela se esconde no carro do pai, decidida a fazer o que ninguém mais fará. No galpão abandonado, o silêncio é perturbador. Juquinha entra com cautela, arma em punho, analisando cada canto. O cheiro de ferrugem e poeira reforça que algo está errado. Em segundos, um homem armado surge das sombras e a rende. Ele liga para Macedo e informa que a detetive está sob controle. A ordem inicial é clara e brutal: acabar com ela ali mesmo. Mas Ferretti interrompe.
Ele quer falar pessoalmente com Juquinha. Quer olhar nos olhos dela antes do desfecho. De volta à mansão, Zenilda não aguenta mais. Ela confronta Ferete com coragem e ameaça revelar à filha um segredo que pode destruir tudo. A verdade sobre quem é o verdadeiro pai de Lorena. A fúria de Ferete explode. Ele teme menos a perda da família e mais a ruína de sua imagem pública. A simples possibilidade de esse segredo vir à tona o faz perder o controle. Decidido a não dar tempo para arrependimentos, ele ordena que o plano contra Juquinha seja acelerado. Sem que ninguém perceba, o carro de Ferete já está em movimento. Lorena segue escondida, o coração acelerado, sentindo cada curva como se fosse a última chance. O veículo avança em alta velocidade rumo ao galpão abandonado, selando um encontro que pode terminar em tragédia. Ao mesmo tempo, Zenilda sente que o momento de revelar seu segredo se aproxima e que nada mais será como antes na família Ferete. No galpão, o clima se torna sufocante quando Ferete finalmente chega. Ele dispensa o capanga com um gesto seco e exige ficar a sós com Juquinha. Algemada a uma cadeira, a detetive mantém a postura firme, encara o empresário sem baixar os olhos e deixa claro que já entendeu tudo. Ela afirma que aquela armadilha não começou ali, mas muito antes, dentro da própria delegacia. Ferete sorri com desdém, dizendo que o mundo não é feito de heróis e que pessoas como ela sempre acabam esmagadas quando ousam chegar perto demais da verdade. Juquinha provoca, diz que ele pode até mandar matá-la, mas não conseguirá apagar o rastro de crimes que deixou. Cada palavra atinge Ferete como um golpe invisível. Ele se irrita, perde a compostura por alguns segundos e deixa escapar que tudo o que faz é para proteger o nome da família. Juquinha rebate que não existe honra construída sobre sangue e medo. O confronto verbal cresce e Ferete, tomado pelo ódio, dá a ordem final ao capanga do lado de fora. É nesse momento que o barulho de um carro freando bruscamente ecoa pelo galpão. Lorena sai do veículo antes mesmo que o motor desligue, gritando pelo nome de Juquinha. O capanga tenta impedi-la, mas a confusão chama a atenção de todos. Ferete se vira, incrédulo, ao ver a filha ali. O choque paralisa o empresário por alguns segundos preciosos. Lorena corre até Juquinha, se coloca na frente dela e enfrenta o pai como nunca antes. Diz que sabe de tudo, que ouviu a conversa, que entende agora quem ele realmente é. A tensão explode quando sirenes começam a soar ao longe. Juquinha havia conseguido acionar um protocolo de emergência antes de ser rendida. Ferete percebe que perdeu o controle da situação. O capanga foge. O empresário tenta sair, mas é cercado pela polícia que invade o galpão. Diante de todos, Ferete é confrontado, algemado e levado, enquanto Lorena segura Juquinha, ainda trêmula, mas viva. Na mansão, Zenilda sente o peso do silêncio quando recebe a notícia. Ela entende que o império construído sobre mentiras começa a ruir. Mais tarde, diante de Lorena, ela respira fundo e decide não adiar mais. Conta toda a verdade sobre sua origem, sobre o homem que realmente é seu pai e sobre os anos de manipulação que Ferete impôs à família. Lorena ouve tudo em choque, mas, pela primeira vez, sente que está livre. Juquinha se recupera, marcada pela experiência, mas fortalecida. A investigação avança, segredos antigos vêm à tona e o nome Ferete passa a ser associado não ao poder, mas à queda. O que começa como uma armadilha mortal termina como o estopim de uma reviravolta definitiva, mudando o destino de todos para sempre. Leonardo finalmente vai parar de lutar contra o que sente e se entregará de vez à paixão por Viviane. O que começou como atração contida, olhares atravessados e silêncios cheios de tensão, vai explodir numa noite intensa, decisiva e transformadora para os dois.
Na casa de Viviane, o clima inicialmente carregado de expectativa vai rapidamente se transformar em intimidade. Conversas atravessadas por risos nervosos, toques que começam tímidos, e quando percebem, nenhum dos dois estará mais disposto a fingir controle. Leonardo, que sempre fez questão de manter distância emocional, será o primeiro a baixar a guarda. Ele se mostrará vulnerável, sincero, deixando claro que não se trata apenas de desejo. Viviane, por sua vez, sentirá medo, não do momento, mas do depois. Ainda assim, decidirá viver. A entrega dos dois será natural, sem promessas exageradas, mas cheia de significado. Eles passam a noite juntos, selando uma virada definitiva na relação. Na manhã seguinte, Viviane acordará assustada por alguns segundos, como se precisasse confirmar que não foi um sonho. Ao virar para o lado e ver Leonardo dormindo tranquilamente, o susto dá lugar a um sorriso contido. O clima entre eles será leve, íntimo, quase doméstico. Nada de constrangimento. Pelo contrário, cumplicidade. Eles conversam sobre a noite anterior, riem de pequenas bobagens, trocam confidências e percebem, sem precisar dizer, que algo mudou para sempre. Leonardo surpreenderá Viviane ao agir com uma naturalidade que ela nunca tinha visto nele. Sem discursos grandiosos, sem dramatização, ele a chama de minha namorada. A palavra, dita quase casualmente, cai como um impacto emocional. Viviane se emociona, tenta disfarçar, mas não consegue esconder o brilho nos olhos. Para ela, aquilo significa segurança, escolha e reconhecimento. A nova fase do casal se reflete nas pequenas coisas. Viviane prepara o café da manhã, enquanto Leonardo circula pela casa usando um hobby dela, completamente à vontade, como se aquele espaço já lhe pertencesse. Beijos rápidos, carícias despretensiosas, risadas no meio da cozinha. Tudo simples e, justamente por isso, poderoso. Pela primeira vez, Viviane sente que não está sozinha em uma relação. Leonardo, por sua vez, se dá conta de que estar ali não o sufoca, ao contrário, o acalma. Radiante, Viviane ainda será surpreendida por um gesto que reforça o romantismo inesperado de Leonardo. Um enorme buquê de flores chega à farmácia acompanhado de um cartão curto, direto e sincero, do jeito dele. Nada de frases feitas, mas palavras suficientes para fazer Viviane suspirar e entender que não foi apenas uma noite. É um início. Só que, em Três Graças, felicidade nunca passa despercebida por muito tempo. Ao saírem juntos, trocando beijos e gestos de carinho em público, Leonardo e Viviane acabam sendo observados por Edilberto. Atento, oportunista e sempre disposto a ganhar pontos com quem tem poder, ele registra tudo discretamente com o celular. As imagens são claras, comprometedoras e não deixam espaço para dúvidas. Edilberto corre para avisar Macedo, que imediatamente entende o peso daquela informação. Em pouco tempo, as fotos chegam até Ferretti. O empresário não reage com fúria imediata, o que torna tudo ainda mais perigoso. Em silêncio, ele analisa as imagens, avalia o impacto daquele relacionamento e decide agir de forma estratégica. Ferretti então chama Zenilda e faz uma exigência que deixa claro que ele pretende assumir o controle da situação. Ele quer um jantar sofisticado, impecável, à altura do nome da família. O objetivo é simples e, ao mesmo tempo, carregado de tensão: conhecer a namorada do filho. Não se trata de curiosidade paterna, mas de avaliação, domínio e poder. Zenilda percebe que aquele convite não será apenas social. Algo está prestes a acontecer. O romance de Leonardo e Viviane, que mal começou, já entra na mira de interesses maiores, olhares julgadores e jogos perigosos. E enquanto o casal vive a euforia do início, forças silenciosas começam a se mover nos bastidores. Porque nos próximos capítulos, amar não será o maior desafio. O verdadeiro teste será sobreviver às consequências desse amor.
Ferete tomará uma decisão que deixará claro até onde vai sua frieza disfarçada de estratégia. Ao descobrir o namoro de Lorena com Juquinha, o empresário não discutirá, não tentará compreender e tampouco dará espaço para explicações. Ele será direto, cirúrgico e cruel. Mandará a filha sair de casa imediatamente. Para Ferete, não se trata apenas de desaprovação moral, mas de um movimento calculado para retomar o controle. Ao expulsar Lorena, ele acredita estar ensinando uma lição e mostrando quem ainda dita as regras. A cena será tensa. Lorena ouvirá tudo em silêncio, tentando manter a postura, mas o impacto será devastador. Ferete, com seu tom frio, afirmará que não compactua com escolhas que coloquem seu nome, sua imagem e seus negócios em risco. O fato de Juquinha ser policial pesará ainda mais. Para ele, trata-se de uma ameaça direta. Lorena tentará argumentar, mas perceberá rapidamente que qualquer palavra será inútil. A decisão já está tomada e não há volta. Sem ter para onde ir, Lorena surgirá na galeria de arte carregando malas, com o olhar cansado e o orgulho ferido. Maggie, Casper e João Rubens a ajudarão, criando uma cena de acolhimento que contrastará brutalmente com a frieza da mansão de Ferete. O clima será de solidariedade, mas também de espanto. Ninguém esperava que o empresário fosse tão longe, tão rápido e tão impiedoso com a própria filha. A presença de Lorena causará um desconforto imediato em Lucélia. Incomodada, ela questionará os motivos da expulsão, insinuando que talvez Lorena tenha exagerado ou provocado o pai. A reação não cairá bem. Casper e João Rubens a repreenderão, deixando claro que aquele não é o momento para julgamentos nem fofocas. O recado será direto: Lorena é vítima, não culpada. Abalada, Lorena será levada por Maggie até o quarto. Ali, longe dos olhares curiosos, ela tentará manter a aparência de normalidade. Respirará fundo, forçará um sorriso e dirá que está tudo sob controle. Em conversa íntima, confessará que ainda não contou a Juquinha que foi expulsa de casa. Ela explicará que não quer despejar toda aquela violência emocional de uma só vez sobre a namorada. Prefere escolher o momento certo. Prefere proteger quem ama, mesmo estando despedaçada por dentro. Enquanto isso, Zenilda ficará em estado de alerta. A mãe de Lorena já terá percebido o envolvimento da filha com Juquinha e, ao contrário de Ferete, demonstrará apoio. Zenilda respeitará a relação e enxergará nela um caminho de verdade e afeto para a filha. Ainda assim, o medo tomará conta. Ela conhecerá o preconceito do ex-marido e saberá que ele não medirá esforços para tentar separar o casal. O fato de Juquinha ser policial só aumentará sua apreensão. Ferete, por sua vez, não ficará parado. Longe de se mostrar arrependido, ele mergulhará ainda mais em seu jogo de poder. Receberá um áudio enviado por Lucélia, que, aos poucos, assumirá o papel de informante. Ela contará detalhes da rotina de Lorena na galeria, com quem anda, quem a visita e quais são seus próximos passos. O vilão ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso no rosto, certo de que ainda tem cartas importantes para jogar. Do outro lado, Lorena começará a se reorganizar. A dor dará lugar à determinação. Em conversa franca, ela revelará a Juquinha que pretende morar com Maggie, até que as duas constituam uma família. A frase não será dita como provocação, mas como afirmação de futuro. Lorena deixará claro que não abrirá mão de sua felicidade para atender às expectativas do pai. Ela não fugirá, não se esconderá e não aceitará chantagens emocionais. A expulsão, longe de silenciar Lorena, marcará o início de uma nova fase. Ela passará a circular com mais liberdade, sem medo de olhares ou comentários. A relação com Juquinha se fortalecerá, alimentada não apenas pelo amor, mas pela resistência conjunta.
Cada passo dado por Ferete para afastá-las terá o efeito contrário, aproximando ainda mais o casal. E o confronto simbólico não tardará. Nos próximos capítulos, Ferete promoverá um jantar elegante, cercado de aliados e figuras influentes. Tudo parecerá sob controle, até Lorena surgir no evento. De cabeça erguida, vestida com segurança e acompanhada de Juquinha, ela atravessará o salão como quem reivindica espaço. O silêncio tomará conta do ambiente. Os olhares se voltarão para Ferete, que tentará manter a compostura, mas deixará escapar o choque e a fúria contida. Lorena não pedirá permissão, ela apenas chegará, mostrando que não foi expulsa da própria história, apenas decidiu reescrevê-la. Juquinha será a peça-chave para a queda de uma das farsas mais sombrias da trama. O que começa como um encontro aparentemente inocente se transformará num verdadeiro jogo psicológico, capaz de expor até onde vai a frieza de quem vive de mentira. Tudo se inicia quando Meg decide ligar para Juquinha com a desculpa de colocar a conversa em dia. Em tom leve, ela sugere um encontro informal em casa e, sem pensar duas vezes, convida também Lorena. A reação de Lucélia é imediata. Por fora, ela ensaia sorrisos e comentários simpáticos. Por dentro, ferve de ciúme e ódio. A ideia de dividir espaço, atenção e afeto incomoda profundamente a vilã, que passa a observar cada gesto de Lorena com desprezo mal disfarçado. Sozinha, Lucélia deixa escapar o rancor, afirmando que ninguém vai roubar o lugar que ela conquistou à força naquela família. Durante a visita, o clima até parece tranquilo à primeira vista. Meg, Juquinha e Lorena conversam animadamente na sala, relembrando histórias e trocando confidências. Mas Lucélia, atenta como uma predadora, percebe o momento exato de agir. Ela se afasta discretamente, entra no quarto e pega um objeto de valor, um brinco antigo e precioso, carregado de significado. Sem hesitar, coloca o item dentro da bolsa de Lorena, certa de que, em poucos minutos, a acusação de roubo cairá como uma bomba. O que Lucélia não contava era com o olhar treinado de Juquinha. A policial presencia toda a cena à distância e entende imediatamente o jogo sujo em andamento. Sem escândalo, ela se aproxima e encara a vilã com firmeza, deixando Lucélia visivelmente desconcertada. O rosto empalidece, a postura muda e o nervosismo se instala. Pouco depois, Meg percebe a ausência do brinco e o encontra nas mãos da prima. O silêncio pesa. Pressionada, Lucélia tenta se explicar, inventando versões confusas, se contradizendo a cada frase. Juquinha não compra a história. Experiente, ela afirma, em tom seco, que aquela narrativa não fecha. Casper e Rubens chegam no meio da confusão e, mesmo estranhando a situação, acabam dando crédito à versão da sobrinha, talvez mais por negação do que por convicção. Lorena, ferida e humilhada, finge aceitar o pedido de desculpas, mas deixa claro, no olhar, que não acredita em uma palavra. A partir dali, a semente da desconfiança está plantada e não vai mais parar de crescer. Determinada a ir além do instinto, Juquinha decide investigar o passado de Lucélia. Na delegacia, ela divide o caso com Paulinho, que sugere uma checagem completa nos registros antigos. Bastam poucos minutos diante do computador para o clima mudar. Paulinho paralisa, arregala os olhos e fica sem reação. Juquinha entende na hora. O que eles acabaram de descobrir é grande demais para ser dito por telefone. Sem perder tempo, ela liga para Meg e avisa que precisa falar pessoalmente com urgência. Enquanto isso, na casa, Meg começa a juntar peças soltas. Inquieta, ela questiona Casper sobre o passado da prima. O pai, visivelmente desconfortável, admite que não via o irmão nem a sobrinha desde a infância da filha. Confessa que sempre houve distanciamento, segredos e silêncios estranhos naquela parte da família.
algo que, por conveniência ou dor, ele preferiu nunca aprofundar. Pouco depois, Juquinha chega e pede que todos permaneçam reunidos. O clima pesa. Lucélia tenta quebrar a tensão com piadas de gosto duvidoso, insinuando um suposto envolvimento entre Meg e a policial. A tentativa de deboche é cortada na hora. Juquinha muda o tom, fica séria e encara diretamente a vilã. Sem rodeios, ela a chama pelo nome verdadeiro, Rosana. O impacto é devastador. Casper empalidece ao ouvir o nome da sobrinha que acreditava estar morta há anos. Meg e Rubens ficam completamente perdidos, tentando entender o que está acontecendo. Lucélia, ou melhor, Rosana, perde o controle emocional. A máscara cai. O castelo de mentiras começa a desmoronar ali, diante de todos, sem chance de reconstrução. Juquinha então revela toda a verdade. Explica que Rosana é a irmã gêmea de Lucélia e que a verdadeira Lucélia morreu há 3 anos, assassinada pela própria irmã. Segundo os registros, Rosana passou boa parte da juventude internada em uma clínica psiquiátrica após ferir gravemente uma colega em um surto violento. Ao atingir a maioridade, foi liberada. Pouco tempo depois, cometeu o crime que daria início à sua farsa. A policial conta ainda que o pai das gêmeas tentou denunciar o assassinato, mas morreu pouco depois em um suposto acidente. Um detalhe que, agora, levanta suspeitas gravíssimas. Testemunhas relataram ter visto uma mulher idêntica a Lucélia, próxima ao carro dele pouco antes da tragédia. A coincidência deixa de ser coincidência. Casper, devastado, entende que trouxe uma criminosa para dentro de casa. Deu abrigo, confiança e proteção a alguém capaz de matar a própria irmã. Rosana, encurralada, explode. Grita, chora, acusa todos de abandono e afirma que só queria uma família. Em delírio, confessa que planejava eliminar qualquer pessoa que ameaçasse sua identidade falsa. Meg, em choque, a chama de monstro. Casper, tomado pela dor e pela revolta, sentencia que o lugar dela é atrás das grades. Rosana tenta fugir, mas Juquinha age rápido, arma em punho, deixando claro que não haverá escapatória. A vilã é algemada e retirada da casa, sob olhares atônitos e um silêncio esmagador. A farsa que durou anos chega ao fim, mas as consequências estão apenas começando. Após a prisão, Meg começa a ligar os pontos e percebe que Rosana provavelmente também armou contra Júnior, assim como tentou fazer com Lorena. Casper e Rubens concordam, entendendo que muitas injustiças do passado finalmente ganham explicação. Tomados pelo remorso, os 3 decidem procurar Júnior para encarar o passado e tentar reparar os erros. Meg se culpa por não ter enxergado antes os sinais. Casper enfrenta o peso de ter protegido alguém tão perigoso. Rubens tenta ser o apoio emocional, lembrando que algumas manipulações são calculadas para enganar até os mais atentos. Já Juquinha, de volta à delegacia, sente que evitou uma nova tragédia, mas sabe que nem todas as feridas cicatrizam rápido. E enquanto a verdade começa a emergir, uma pergunta passa a ecoar. Até onde vão as consequências das mentiras de Rosana? E quem mais ainda será atingido quando o passado for completamente desenterrado nos próximos capítulos? Jorginho passa mal e vê a morte chegar. O ex-presidiário caminha para a possível redenção antes do fim na trama. Os próximos capítulos de Três Graças prometem fortes emoções com o agravamento do estado de saúde de Jorginho. Com uma sentença de morte praticamente decretada, o ex-presidiário começará a sentir o peso do tempo escorrendo pelos dedos e verá o fim cada vez mais próximo. A doença terminal, que ele sempre afirmou carregar como uma sombra constante, deixará de ser apenas um discurso e passará a se manifestar de forma assustadora. Desde que surgiu na trama, Jorginho nunca escondeu que seus dias eram contados.
sempre falou da doença com um misto de resignação e culpa, como se acreditasse que o sofrimento fosse o preço justo pelos erros do passado. Nos próximos capítulos, porém, o quadro se agravará de vez. Ele passará mal em público, sentirá fortes tonturas, falta de ar e uma dor intensa no peito, assustando quem estiver por perto. O episódio deixará claro que a morte não é mais uma possibilidade distante, mas uma presença concreta, rondando cada passo do personagem. Após o mal-estar, Jorginho será levado para casa e se recusará a procurar um hospital, alegando que já sabe exatamente qual seria o diagnóstico. Abatido, ele se verá sozinho com seus pensamentos e decidirá procurar Albérico. O ex-presidiário irá até a igreja, visivelmente debilitado, e terá uma conversa intensa com o pastor. Em lágrimas, Jorginho confessará que sente que não chegará ao fim do ano e que o medo maior não é morrer, mas partir sem consertar os estragos que deixou pelo caminho. Albérico tentará confortá-lo, falará sobre perdão e redenção, mas deixará claro que o arrependimento precisa ser acompanhado de atitudes. As palavras do pastor ecoarão na mente de Jorginho, que sairá dali decidido a mudar o pouco que ainda pode. Ele concluirá que, se não pode alterar o passado, ao menos pode tentar ser diferente no presente. É nesse contexto que Jorginho começará a se aproximar de forma mais intensa de Joely. O ex-presidiário passará a acompanhar a rotina da filha, observando de longe seus horários, seus caminhos e suas dores. Ele verá a menina novamente sendo alvo de bullying na escola, cercada por colegas que zombam de sua história e da ausência do pai. Incapaz de se conter, Jorginho intervirá pela primeira vez de forma direta, enfrentando as agressoras verbais e defendendo a filha com firmeza. A cena chamará a atenção de todos ao redor. Joely ficará surpresa, sem saber como reagir diante daquele homem que sempre foi uma ausência dolorosa. Mesmo confusa, ela sentirá pela primeira vez que não está completamente sozinha. O gesto mexerá profundamente com Jorginho, que perceberá o quanto perdeu ao se afastar da filha durante tantos anos. Em seguida, decidido a ir além, Jorginho resolverá procurar a professora de Joely. Em uma conversa tensa, ele se apresentará como pai da aluna e exigirá providências contra o bullying sofrido pela menina. A atitude surpreenderá a educadora, que nunca havia visto o ex-presidiário naquele papel. Jorginho falará com emoção, assumirá seus erros e pedirá apenas uma chance de proteger a filha enquanto ainda pode. A aproximação entre pai e filha não passará despercebida. Lígia ficará chocada ao ver Jorginho acompanhando Joely, demonstrando cuidado e atenção. A mulher perceberá que algo mudou drasticamente no comportamento dele e comentará com outras pessoas sobre a transformação inesperada. Para alguns, será difícil acreditar que o ex-criminoso esteja mesmo tentando mudar. Para outros, a doença explicará a urgência dessa reaproximação. Quem não reagirá nada bem a essa nova dinâmica será Gerluce. Ao saber que Jorginho está se aproximando cada vez mais de Joely, a cuidadora ficará tomada por revolta e medo. As lembranças do passado aterrorizante voltarão com força total. O trauma da juventude, as agressões, o abandono e o sofrimento que viveu ao lado do ex-presidiário ressurgirão como feridas abertas. Gerluce confrontará Jorginho e deixará claro que não confia em suas intenções. Para ela, a doença não apaga o que ele fez, nem lhe dá o direito de entrar na vida da filha como se nada tivesse acontecido. A discussão entre os dois será pesada, marcada por acusações, mágoas antigas e verdades nunca ditas. Jorginho tentará se justificar. Afirmará que não busca perdão, apenas a chance de fazer algo certo antes de morrer. A tensão entre Gerluce e Jorginho aumentará ainda mais quando Joely demonstrar confusão emocional.
A menina começará a se dividir entre a raiva acumulada e a curiosidade de conhecer o pai que nunca esteve presente. Jorginho, por sua vez, sentirá o corpo falhar novamente, reforçando a sensação de que o tempo está se esgotando rápido demais. Nos próximos capítulos, o ex-presidiário enfrentará novos episódios de fraqueza, cada vez mais intensos, enquanto tenta manter a promessa silenciosa de proteger Joely. A cada passo, a morte parecerá mais próxima e a redenção ainda incerta. O que Jorginho não imagina é que suas atitudes finais podem desencadear consequências profundas, reabrindo feridas, mudando destinos e colocando em choque todos que ainda carregam mágoas do passado.